Queria começar te perguntando aí como que a Scopel tem visto o mercado de loteamentos esse ano, quais as perspectivas aí para o ano que vem, esse novo ciclo de queda de juros, quais os desafios e oportunidades aí que você enxerga no curto e médio prazo? Os desafios são os normais, né, Marcos? As dificuldades normais que todo loteador enfrenta, as dificuldades de aprovação, que eu acho que faz parte também da atividade nossa ser uma aprovação um pouco mais demorada, 2, 3 anos, mas acho que ela tem que ser um pouco mais discutida, debatida dentro do município, dentro dos estados mesmo, porque você está criando o futuro crescimento das cidades e, consequentemente, você não dá para errar, né? E deixar lá tatuar uma cidade de uma maneira errada. Então, o planejamento que a gente faz, dentro do planejamento urbanístico que a gente faz dentro de uma cidade, prevê crescimento de 20, 40, 50 anos. Então, tem que ter discussões mesmo. Discussões de urbanístico, discussões de água e esgoto. Pelo fato de demorar a aprovação, não tem o mercado tá bom em São José dos Campos, entendeu? Então não tem, você tem que planejar, tem que ter ainda não chegamos no ponto dos municípios determinarem demanda e oferta, como é um mercado mais maduro, americano e europeu. Sobre esse ponto do licenciamento, da demora, né, assim, até alongada demais em alguns casos, alguns municípios, o número de lançamentos caiu muito, né? E que talvez uma possível explicação seja essa demora adicional nas aprovações. O que você acha, olhando da ótica do mercado do empreendedor, que ainda poderia ser feito do lado do poder público para melhorar esse fluxo, né? Como você disse, é um processo complexo que tem que ser analisado tecnicamente, mas em São Paulo, no caso de São Paulo, nós temos o GRAPROAB, que é um órgão técnico de excelência, né? E alguns municípios que têm, aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes tem se posicionado muito no sentido de determinar que seja feito um esforço de agilizar as aprovações, né? E até a gente tem visto estudos para melhorar a legislação, porque a legislação hoje ela comporta muitas interpretações, a legislação urbanística. E às vezes o técnico ele fica inseguro, porque ele também tem medo de ser responsabilizado pessoalmente na tomada de algumas decisões, e aí aqui o fluxo da aprovação trava, né? Você acha que talvez se a gente tivesse uma certa padronização de legislação urbanística, né, com outros estados, o que poderia ajudar mais nesse processo? Muitos técnicos têm o receio de partir para uma aprovação mais célere, mais rápida, por medo até de ter alguma consequência. Mas a gente também vê não conhecimento, né? Então tem certas áreas de certos gestores públicos que também não têm conhecimento. Eu acho difícil, eu acho que é uma mudança, ter uma coisa pragmática, objetiva. Nós vamos chegar, como loteador, a gente chega em determinado município, vai expandir um bairro, expandir uma cidade que não estava previsto, né? Então, e a cidade carece de moradia. Historicamente, o loteamento sempre demorou 1 ano e meio, 2 anos. Acho que o caso mais rápido nosso demorou 8 meses e o caso mais lento demorou 9 anos. Mas a média sempre histórica da empresa foi 1 ano e meio, 2. Depois do GRAPROAB. Antes do GRAPROAB era impossível. Então, nos últimos anos, atrasou mais 4 anos, 5 anos. A gente ouviu falar muito aqui dentro do GI, 4, 5 anos, 6 anos. Mas acho que é fruto da pandemia. Houve um acúmulo de processos parados. E quando voltou as prefeituras e as secretarias a trabalharem, e os órgãos estaduais também, CETESB, SH, todos os órgãos estaduais, acho que houve um acúmulo, e o acúmulo agora deve, nos próximos meses, aí, talvez o ano que vem, tirar esse acúmulo que teve quando da parada dos 2 anos. Falando de modelagem de aquisição de terras, de glebas para loteamento, né? A gente tem tradicionalmente na história do loteamento brasileiro o contrato de parceria como sendo o modelo mais utilizado. Mais recentemente a gente tem visto algumas discussões aí entre advogados de modelos societários, uso de sociedade, em que o empreendedor e o terrenista se tornam sócios para desenvolvimento. Tem alguns outros modelos também via SCP, permuta, como foi dito há pouco aqui, que é muito utilizado na incorporação imobiliária e pouquíssimo utilizado no mundo do loteamento. Na Scopel, na sua experiência, existe a possibilidade de utilização de outros modelos de contrato? Marcos, eu acho que a gente trabalha com o modelo de parceria normal. O proprietário fica com a propriedade e depois vai levando, vai ter a obrigação sim, legal, ambiental, consumidor, e depois a gente vende. Normalmente nós vendemos com relação fiduciária, da onde, quando se vende, você passa a escritura para o cliente, a gente fica credor fiduciário junto com o proprietário.
a gente trabalha com esse modelo, porque há uma discussão com o proprietário de área grande. Se ele vai incorporar a propriedade dentro de uma SCP, de uma SPE com a gente, ou uma SCP, uma SPE com a gente, ele perde a propriedade. Eu acho uma situação desconfortável, entendeu? Para o proprietário. Eu acho difícil eu carregar uma propriedade sem dar uma contrapartida. Eu acho que o modelo de parceria, com a tributação que é feita individual por cada empresa, é o que funciona. Porque eu acho que é penalidade para o proprietário da área. Eu não exijo isso dos nossos proprietários que se passe por uma SPE em conjunta. E agora, eu já ouvi do proprietário, alguns proprietários, mas eu também não quero ter eu não quero, na hora do registro, eu não quero ter o problema, ou eventual discussão de relacionamento com o consumidor, com o ambiental, com tudo. Então, ele que passe para nós, a SPE, e a gente faz isso, entendeu? Mas, normalmente, no caso da nossa empresa, quando há um problema, que a gente faz as aprovações extremamente rigorosas, extremamente certíssimas, para que não tenha problema. Mudando de tema, na ponta de venda dos lotes, da comercialização dos lotes, você falou que vocês usam alienação fiduciária, isso como regra, já há muitos anos, é isso. Porque assim, ainda a gente vê aqui, mesmo no GRI, sempre tem esse debate há muito tempo, né, de venda tradicional via compromisso de venda e compra, 6766 e até antes da 6766, e depois, de 97, com o advento da lei da alienação fiduciária, o mercado ainda demorou um pouco para aplicar a lei da alienação fiduciária em outros setores, e acho que para loteamento mais tempo ainda, né? Mas ela tem várias vantagens, né? A gente estava falando questão de passivo de PTU, uma vez você transfere o terreno para ele, isso facilita essa discussão. Você tem questões de facilitar o acesso ao mercado de capitais para fim de securitização, você tem alienação fiduciária. Então, em caso de inadimplemento, você tem um bom argumento para afastar a incidência da lei dos distratos. Também queria ouvir a sua opinião sobre... Benfeitoria também. Benfeitoria, de indenização por benfeitorias. Então, você tem uma série de vantagens. Tem a questão como contra, a questão do custo do registro e do ITBI, mas acho que o mais para viabilizar a operação é o empreendedor assumir, o loteador providenciar e colocar esse custo diluído no preço financiado do adquirente. Não sei se é assim que vocês fazem, né? É assim que a gente faz. Nós não deixamos para o comprador promover a escritura, não. Nós que fazemos dentro do custo. Até 48 meses, 36, 48 meses, quando a gente vende no curto prazo, a gente não usa, a gente usa o CCV. A gente usa o contrato de compra e venda. Acima disso, a gente recomenda, porque o passivo, eu acho que a preocupação maior e a gente tem visto isso nos últimos anos, as prefeituras tentando arrecadar mais, a execução de fiscal de IPTU está sendo na veia. E é a penhora online, né? Então, a primeira coisa é a penhora online na conta. Então, mesmo você deixando dentro de uma SPE, especialmente em caso de loteamentos econômicos, que o cara atrasa um pouco, não paga, é batata que a prefeitura, no ano seguinte, vai executar. Claro, o mercado de capitais. A gente tem que estar sempre apto para trabalhar com o mercado de capitais. E o mercado de capitais entende que a F é a melhor situação em termos de rescisão, de tudo. Apesar de que uma execução de uma F hoje são 6 meses. Em média. Tem um pessoal grande, a gente sempre recebe aqui no GRI também loteadores do Brasil inteiro, que ainda não experimentaram, não tiveram oportunidade de experimentar uma securitização de carteira de recebíveis. E como você já tem uma ampla experiência no assunto, você pudesse falar um pouco, assim, dicas que você daria a loteadores que ainda não experimentaram a securitização e gostariam de experimentar, o que você daria de dicas para os seus colegas? Eu acho que os loteadores que queiram entrar, que queiram fazer, que precisem e queiram estudar, fazer fund, é bem analisar a estrutura proposta. Especialmente a estrutura econômica, especialmente a estrutura econômica, porque eu acho que tem que brigar bastante aí com os investidores para que você não fique estrangulado dentro de uma operação que você não tenha controle, porque normalmente as exigências das securitizadoras e dos investidores são enormes, não só em termos de tudo que ele botar tem que sair na frente, eu acho que tem que ter uma liberação de carteira inicial para loteador, não só o full cash sweep, e como também garantias. Eu acho que a questão da garantia, você ter lá as cotas da SPE, a própria seção fiduciária dos créditos que você, quando vem o lote, e mais questões de garantias pessoais, tudo, eu acho que não faz sentido. Contratar áreas boas é importante, entendeu? É importante para tudo, para a empresa, é saudável, lançar áreas boas, com demanda, e tentar fugir de projeto que você vai ficar em municípios que não vai absorver, em erros de projeto que
loteamento de alto padrão que não tem mercado, popular que já tem a super oferta. Tentar fazer o projeto redondo que é melhor para isso. É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo para sempre, né? Essa frase é importante, né? Excelente dica para terminar o nosso bate-papo. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. E vamos lá, vamos em frente. Até a próxima. Muito obrigado, Max.